Caríssimos e caríssimas, obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. Lembrando a todos e a todas que hoje é domingão, geralmente eu não coloco mensagem de voz em nossos canais do WhatsApp, mas hoje, devido a um probleminha técnico em nosso sistema, vamos no ar de mensagem de voz. Eu sou o Daniel Nonato e é uma alegria muito grande poder estar com vocês todo dia pela manhã. Hoje mergulhamos na liturgia do 16º domingo do tempo comum. As leituras são as seguintes, que a igreja nos manda, nos pede, nos determina para que a gente possa ler. Não é isso? Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, depois versículo 16 ao 19. O salmo é o Salmo 85, e um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26 ao 27. Em seguida, o Evangelho, Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. Todas as vezes que eu vejo um católico dizendo que mudou de igreja ou de religião porque não lia a Bíblia, eu mando ele voltar para a missa. Essa é a liturgia da missa católica hoje. Prepare bem o seu café, relaxe, porque hoje o assunto é o reino de Deus e como ele teimosamente continua crescendo entre nós. O Deus que nos chama à vida, muitas das vezes, e a gente não percebe que ele nos chama. Muitas vezes a gente tem uma ideia meio policial de Deus. Aquele que está acima de nós, aquele que só fica esperando a gente dar um vacilo para dar aquele choque na gente. Mas hoje o livro de sabedoria nos revela que Deus nos dá um choque de realidade. O poder de Deus se manifesta, pasmem, na misericórdia. Ele é o Senhor, mas não é um soberano inseguro que precisa de usar de violência para provar que manda na gente. Quando eu vejo alguém falando Deus quis assim, quando alguma mãe perde seu filho para violência, ou quando acontece um acidente, ou mesmo quando ocorre alguma outra situação, eu sempre leio da seguinte maneira: Deus não quer que ninguém sofra. E o Salmo 85 completa esse pensamento, com aquela melodia que a gente precisa tatuar no coração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ou seja, Deus ele sempre é bom, sempre é clemente e sempre vai ser um Deus fiel. Sabe o que isso significa na nossa prática? Que Deus não é um juiz impaciente. Ele não quer arrancar o joio da vida da gente na primeira falha. Ele é o Deus que aguarda o tempo certo. Ele é o Deus que nos espera voltar. É o Deus, um Pai misericordioso, como está lá no Evangelho de Lucas. Enquanto a gente quer cancelar, quer deixar de seguir, todo mundo quer limpar logo o campo na base da foice. Quando eu vejo, às vezes, algumas votações na Câmara dos Deputados, ou quando alguém fala, tá vendo aí? Se fosse você. Bom, Deus ele não tem esse pensamento do ódio que às vezes nós queremos propagar em nossas redes sociais. Ele está esperando a nossa mudança de atitude. Ele está esperando a nossa conversão. Que a gente possa transitar, já que falamos tanto em transgênero nesses dias, né? Do joio para o trigo. E para quem acha que essa paciência de Deus é só uma teoria, São Paulo aqui em Romanos 8, ele vem dizendo para a gente, calma, você não está sozinho nesta luta. Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como que se Deus morasse em nossa própria fragilidade. Sabe, aquele dia que você não sabe nem o que pedir a Deus, ou como mesmo rezar, ou está sem disposição, o Espírito Santo reza por você lá dentro do seu coração. Ele habita a nossa bagunça humana, a nossa massa. Ele habita o nosso jeito de ser. E às vezes também a nossa massa que demora a crescer. Ele é o fermento que nos sustenta. É um Deus que às vezes parece no nosso coração e a gente não percebe. É um Deus que, de vez de se afastar de nós, ele se coloca dentro de nós. Em vez de afastar de nós,
Ele não quer que a gente deixe a nossa vida apenas por deixar. Ele está conosco. Ele entra em nosso campo para nos ajudar a sermos fermento na massa do outro e também para que possamos continuar sendo trigos. Ou seja, Deus é um Deus que sabe que aquele joio, pela graça e misericórdia, pode se tornar trigo. A parábola de hoje, uma outra parábola de hoje, a parábola da paciência ativa, o evangelho, nós lemos o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 33, é por isso que eu estou tendo paciência também com esse aplicativo que falei hoje. Jesus não conta apenas uma parábola, ele conta logo três. Né? Jesus nos conta a parábola do trigo e do joio. Muita gente confunde paciência com comissão. Jesus coloca a parábola também do grão de mostarda e também conta a parábola da mulher que bota fermento na massa. Jesus nos conta a parábola do trigo e do joio. Muita gente acha que ele está falando assim, olha, deixa tudo como está na bagunça. Não, ele fica observando. Olha, se Deus não cortar o mal, então eu também não preciso me preocupar. Errado. Jesus não está ensinando a passividade ou a missão. Ele está ensinando a estratégia do reino de Deus. Lá no século I, arrancava-se o joio e o trigo. Aí o trigo acabava morrendo junto, porque o joio, às vezes, estava inserido ali bem próximo. Jesus está dizendo, cuidado com o seu julgamento apressado. Cuidado com a sua forma de agir. A gente quer um mundo limpo. A gente quer um mundo bem organizado. Mas a gente não pode querer que o mundo seja só de gente pura, limpa, bonita, inteligente, capaz. A nossa miopia, às vezes, por exercer esse ministério de julgar o outro, que é o ministério que todos nós, às vezes, pegamos, a gente acaba julgando o trigo como joio. E tantas as vezes a gente faz essa confusão achando que está certo. E aí o evangelista fala, né, na boca de Jesus, que o campo é o mundo. E o nosso mundo, bem, não vou nem comentar. O mal parece que cresce bem mais rápido. E ele cresce de um jeito que a gente fica desesperado. E aqui, às vezes, nós, eu e você, tentamos ocupar o lugar de Deus. Outro dia eu ouvi um amigo, João Oscar, da Pastoral da Juventude, ele dizia, se eu fosse Deus. A gente, se fosse Deus, com nossa natureza humana, possivelmente esse mundo já tinha sido destruído umas 10 vezes. A nossa missão não é ser juiz do Apocalipse. A nossa missão é ser agricultor do reino. O julgamento final pertence ao Deus da vida. O nosso papel é garantir que o trigo cresça e que a sua bondade seja semeada apesar de tudo. E o pior não é isso. Nós, às vezes, pensamos que somos trigo e estamos sendo joio. E para não deixar dúvida, Jesus emenda com uma parábola da semente, né, do grão de mostarda. E aqui, caríssimos, entra o nosso bom humor, né, de Deus. Ele escolhe coisas mais insignificantes do mundo. Um pozinho de mostarda, uma pitada de fermento para explicar o projeto de Deus. Repare no detalhe da mulher na parábola do fermento. Ela mistura 39 quilos de farinha. Isso não é um pãozinho para quem tomar café pela manhã, é claro, né? É um banquete messiânico. É a abundância de Deus. É profético demais. Deus não opera pelo espetáculo. Ele opera pela infiltração. O fermento não grita. Ele não posta foto no Instagram, no Facebook, não bota status. Ele apenas transforma a massa de dentro para fora. A igreja, muitas das vezes, perde tempo querendo ser poderosa, triunfante, no topo. Aquele bispo, aquele padre que às vezes diz eu sou autoridade, é o hipócrita. Aquele bispo que às vezes exige o prefeito tem que se dobrar a mim, é outro idiota. Quando Jesus diz o segredo é ser fermento na base. É na fidelidade escondida daquela mãe que cuida do seu filho, mesmo
sozinha, mãe solo, daquele trabalhador que reza em silêncio na condução apertada, no trem lotado, que às vezes o ar gela demais e às vezes o ar desaparece. O trabalhador que sofre. Aquele trabalhador que o mundo inteiro está sendo, vamos dizer assim, levado por ele, pelo salário às vezes que não paga a sua dignidade. O reino cresce por atração, não por imposição, não por nosso jeito de ser, achando que nós somos a verdadeira igreja. Eu vejo isso às vezes na boca de alguns. Nós temos o Cristo Eucarístico. De que adianta o Cristo Eucarístico se nossa prática é hipócrita? De que adianta o Cristo Eucarístico se nós praticamos injustiças? Estamos nos aproximando de um congresso eucarístico na minha querida diocese. Aí alguém falou, você está criticando o congresso eucarístico? Não, não estou criticando o congresso eucarístico. Estou criticando as nossas práticas cristãs numa igreja onde cada vez mais clericalizada, numa igreja cada vez mais preocupada em manter status de padres e de bispo e também de diáconos atualmente. Estou criticando, às vezes, nós leigos, que às vezes endeusamos o ministério presbiteral, que esquecemos que somos todos humanos. E aí, quando o padre dá um vacilo, ficamos todos cheios de milindre. Quando o padre dá uma fugida da regra, alguém fala assim, poxa, não sou mais católico. Não, a nossa relação tem que ser como igreja, como mãe, não como patroa, não como chefe. Uma palavra dura que nós devemos dizer, cuidado com quem usa Deus como cabo eleitoral nesse tempo de eleição. A frase idiota de um certo influência aí dizendo, ele é corrupto, mas é cristão. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, que tipo de pouca vergonha nós temos na política no Brasil. Ou mesmo a justificativa do ódio, dizendo, Jesus também mandou comprar arma. Jesus editou o poder nas tentações do deserto. Toda vez que a religião vira fermento de dominação, de racismo, de misoginia ou de exclusão, ela deixou de ser fermento e vira joio. Se a nossa fé serve apenas para você se sentir melhor que o vizinho, talvez você tenha entendido a palavra ao contrário. O Evangelho é para transformar estruturas de morte em vida, e não para criar guetos de puros. O Evangelho de hoje nos convida a olhar a nossa prática. Não sermos o empregado que logo quer resolver o problema na base da foice. É preciso entender que nós somos convidados a levarmos a palavra do reino, não por imposição, mas por amor. E o amor não se impõe. Enfim, não somos chamados a criar uma igreja baseada numa elite especial. Enfim, para terminar nosso encontro de hoje, o domingo nos convida a isso, um discernimento e esperança em um mundo polarizado, seja trigo em uma sociedade, seja fermento na realidade onde você mora, e sobretudo nesse mundo que descarta pessoas, seja o fermento, não o julgamento. Sabemos que Deus irá voltar, Jesus irá voltar, o julgamento virá, mas hoje a palavra é paciência, cuidado e transformação. E eu já peço a você, se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos nós aqui com você todos os dias, vamos tentar ser trigo e ser fermento na massa. Muito obrigado por me ouvir até aqui, se puder, deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso nos ajuda a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato e até amanhã, se Deus quiser.